Como é que vai, terceirão? Continuando aqui, a gente está estudando circuito elétrico. A gente já estudou resistência, já estudou como é que associa essas resistências, essas possibilidades possíveis. Estamos aí na batalha de entender como é que corrente e diferenças de potencial são estabelecidas, são calculadas para cada ponto do circuito. E eu fiz um acréscimo semana passada sobre duas ferramentas de medidas dentro de um circuito, né? Que foi o amperímetro e o voltímetro, tá? Agora, eu vou respirar fundo e vou te falar. Daquele circuito que você está estudando até então, eu quero estudar agora um elemento do circuito. Então, eu vou colocar aqui de novo. Eu sempre vou tentar começar nosso estudo pela aquela coisa mais simples possível, né? Então, eu vou pegar aqui aquele circuito mais simples possível, que é o circuito de uma resistência única. E aí, eu vou colocar nessa resistência única, eu vou ligar um gerador, ou seja, uma fonte, e eu vou colocar uma chavezinha ali para falar, ó, liguei e desliguei, né? Para que não fique aceso o tempo inteiro. Agora, nesse exato instante, eu vou parar o nosso estudo e tudo que eu vou fazer é com relação a esse elemento aqui, ó. Eu quero falar do gerador, tá? Única e exclusivamente o nosso estudo. Então, é como se eu desse um pause em circuito e falasse assim, tá, você já entendeu como é que é? Eu vou colorir de azul. Essa parte aqui do lado de fora, ó, a gente conversou bastante de como é que as resistências se comportam e patati e patatá. Agora eu quero parar e olhar exclusivamente para a fonte de energia que é colocada para que esse circuito possa funcionar, tá? Então a gente vai começar fazendo essas definições basiconas para sustentar o nosso estudo, tá? Então, começamos aí. Então vamos falar sobre esse dispositivo. Gerador, o que é o gerador? O que ele representa para o circuito? É o dispositivo que é responsável por fazer a transformação de um tipo qualquer de energia em energia elétrica, tá? Então, a fonte que vai fazer de onde é que eu vou retirar esse tipo qualquer de energia vai conseguir produzir a classificação do gerador. Então, por exemplo, se a fonte que eu estou utilizando é uma fonte química, então eu vou falar que ele é um gerador eletroquímico, tá? Principalmente aí bateria, pilha, é tudo gerador eletroquímico. A gente pode ter, por exemplo, um gerador eletromagnético, tá? Essa ideia do eletromagnético vai ver o que... Então, assim, vai ficar mais clara quando a gente estudar magnetismo e aí na sequência eletromagnetismo, mas é o que a sua tomada te oferta. A sua tomada de oferta, então assim, o gerador que está ali é um gerador eletromagnético. É um gerador que usa a manipulação de campos magnéticos, ou seja, de ímãs, para produzir energia elétrica, tá? Aí a gente tem par termoelétrico, fotoelétrica, pisoelétrico, que são estilos, mas aparecem muito pouco. Na verdade, nunca vi nenhuma questão que a gente deva pensar, tá? Então, super tranquilo. E aí, outra coisa que eu vou te mostrar é que o gerador, ele pode ser de dois tipos, tá? Ele pode ser um gerador de tensão contínua, que é o que a gente vai usar. Olha aqui, ó. Enquanto o tempo passa, a tensão vai permanecer constante, tá? Claro que a gente vai ter os momentos em que a tensão vai aumentar e que a tensão vai diminuir, mas o momento em que a gente vai estar olhando para o circuito, para o gerador, a tensão fornecida pelo gerador é constante. Você está super acostumado com isso. Quando eu viro para um exercício e falo assim, olha, a DDP fornecida de uma fonte, né, de um gerador, é 120 volts, você sempre interpretou que o gerador está te entregando 120 para o circuito, de forma constante. Tá ali, ó, 120 joules para cada coulomb que passa através dele. Então, você está acostumado a trabalhar com gerador de tensão contínua. Existe o gerador de tensão variável, tá? A indicação no exercício, ela muda lá, a notação, ela indica que tem uma coisa variável e ela vai trabalhar na função seno, tá? Isso daqui
a parte de tensão variável, muito mais uma curiosidade do que literalmente eu virar para você e falar assim, ah, não, nós vamos estudar com a função seno. Não vamos. Tranquilo? E aí, falta eu te contar duas coisas. Na verdade, uma só. Então, eu vou começar te falando que a física estabeleceu 2 tipos de geradores para você bater o olho no circuito e falar, olha, é um gerador desse tipo ou é um gerador daquele tipo. Então, o gerador que a gente está acostumado a ver, o que a gente trabalhou até então, é um gerador ideal. É um gerador que em momento nenhum eu descrevi para vocês que eu precisava pensar nele ou que ele era um elemento responsável por gastar energia dentro do meu circuito. Porque olha como é que ia ser estranho. Eu te apresento o elemento que é o responsável por produzir energia para o circuito, e eu já viro para você e falo, olha, e esse elemento, na hora que ele produz, ele tem uma parcela de gasto. Então, o primeiro gerador que a gente trabalha, e aparece bastante, é um gerador ideal, tá? Então, eu não preciso falar sobre o gerador ideal. Ele é simplesmente um gerador que quando colocado num circuito, não acrescenta ao circuito nenhum tipo de resistência. Só que eu já falei com vocês. Como é que é a história da resistência? A resistência ela existe porque a matéria existe. É a dificuldade que o portador tem de passar através de um material. Não existe material de resistência nula. Então, eu tenho dificuldades em qualquer material. Então, para produzir energia, eu tenho um determinado gasto ali porque eu estou produzindo energia? Tem. O próprio elemento que produz energia é um elemento resistivo para o circuito. Então, é isso que nós vamos trabalhar agora. A grande pegada de geradores, então, vai ser trabalhar geradores não ideais. Bateu o olho. Começou a questão. Bateu o olho no gerador. Você tem que decidir se vai ser você tem que decidir, não. Você tem que saber analisar e saber definir se sua questão tem um gerador ideal ou um gerador não ideal. Como é que você vai bater o olho e definir? Então, eu tô falando da pilha, né? Eu vou usar a pilha como representante maior dos geradores para mim. Então, quando a gente estiver tratando de um gerador ideal, a única coisa que vai estar lá na sua fonte é isso daqui, ó. Agora, quando eu estiver falando de um gerador não ideal, como é que é a sua fonte? Então, é isso, tá? A diferença é simplesmente eu conseguir colocar no circuito a resistência interna do gerador. Ponto. Segunda coisa que a gente sempre vai precisar estabelecer para trabalhar muito bem com geradores. Entender como a corrente trabalha dentro de um gerador. Então, tá aqui, ó. A gente já sabe que, por definição, o gerador são 2 barras paralelas, uma maior do que a outra, onde a menor indica o menor potencial e o maior perdão, o maior potencial. Então, isso acontece dos 2 lados. Vamos entender um pouco como é que é o rolê da carga elétrica. Então, tá aqui, ó. Eu vou fazer uma carguinha só pra gente entender o que tá acontecendo. Mas tem que entender que isso tá acontecendo com milhões delas, né? Milhões não. Se eu fizer as contas certas, sextilhões. Aqui tá o nosso portador de carga. Então, vou colocar aqui o nosso... deixa eu ver do jeito que tá aqui. É o nosso próton, tá? O que acontece? O próton chega aqui, ó, no lado onde tem o menor potencial, sem energia nenhuma. Aí, ele vem do menor potencial, o elemento vai lá e coloca ele aqui em cima. E aí, eu vou fazer de energia uma nuvem verde. Dá uma cambada de energia para esse portador de carga. E aí, esse portador de carga sai do gerador, feliz e saltitante. E toda essa energia que ele recebeu, ele vai poder, eu vou falar gastar, mas o nome certo é transformar, em outros tipos de energia fora do circuito. O que acontece? O portador de carga, ele vai lá e coloca ele aqui em cima. E aí, esse portador de carga sai do gerador, feliz e saltitante. E toda essa energia que ele recebeu, ele vai poder, eu vou falar gastar, mas o nome certo é transformar em outros tipos de energia fora do circuito.
tá? Então, qualquer ideia aqui, que toda energia que o seu gerador conseguiu fornecer para o portador de carga, consegue sair do gerador, tá? Agora, o que acontece num gerador não ideal? Você vai pegar de novo o seu portador de carga sem energia nenhuma, pobre coitado, tá voltando da balada, não tem dinheiro, vai chegar e vai receber energia do gerador. Só que qual é a diferença? Para ele conseguir sair do gerador, ele vai acabar, parte dessa energia gerada acaba sendo perdida nesse esforço de sair do gerador, tá? Então, quando ele sair, ele não sai com a mesma energia, ele sai com menos energia. Então tá, eu fiz essa analogia para você entender a diferença de um gerador real para um gerador ideal. Então é assim, para o gerador ideal, toda energia produzida é fornecida em forma de diferença de potencial, né? Um gerador não ideal, que a gente vai chamar também de gerador real, tá? Pode aparecer muitas vezes, eu até prefiro. Vamos colocar aqui, ó. Real. A energia produzida, que você consegue converter, vamos pegando pilha, a energia química que você conseguiu converter em energia elétrica, você não consegue pegar ela toda e jogar ela para o seu circuito. Você vai acabar jogando um pouco menos, porque a própria resistência interna do seu gerador real não vai deixar com que isso aconteça. Então tá, partindo disso, vamos continuar um rolê agora, só pensando no não ideal. Tá aqui sua pilha linda, maravilhosa, ela é seu gerador, a gente tá olhando só pra ele. E agora eu vou dar nomes a esses elementos, tá? Então tá aqui, ó, sempre vou marcar de onde é que tá vindo a corrente elétrica tá vindo daqui. Portanto, ela vem do menor potencial, abastece e vai pro maior potencial. Então aqui, ó, menos, mais. Então agora eu vou dar nomes aos elementos que estão dentro do gerador. Eu não havia feito isso antes, tá? Eu só te mostrei a notação, mas eu nunca nomeei quem era. Então eu vou nomear agora. Essas duas barrinhas, elas têm um nome que fisicamente é incorreto, mas ficou. A letra dela é esse Ezinho aqui, e ele é chamada de força eletromotriz. Primeira coisa que eu vou te contar, não é uma força, mas vem muito daquela ideia de empurrar as cargas para andarem. E aí, quando você empurra, você faz força. É uma força que pertence ao mundo da eletricidade. Então, é uma força elétrica. Então, vamos chamar, é uma força elétrica que produz movimento? Ótimo. Vamos chamá-la de força eletromotriz. Tem coerência, mas tá errado, porque não é uma força. Tá? É simplesmente uma diferença de potencial. É uma coisa muito negativa do lado de uma coisa muito positiva. Você vai mexer por causa da diferença de potencial. É isso que produz o movimento. Então, a força eletromotriz, se ela fosse força, toda força é medida em newtons. E a força que a gente está falando aqui, a força eletromotriz, não é medida em newtons. Ela é uma diferença de potencial, portanto, ela é medida em volts. Então, isso daqui nada mais é do que uma DDP. Então, a força eletromotriz pode ser, por exemplo, 110 volts. Sem problema nenhum. O que você está me contando é, olha, sabe a conversão da energia química? Então, ela se converte em energia elétrica, criando uma diferença de potencial de 110 volts. É isso. O nome é muito ruim, mas você vai passar por cima dessa história do nome muito ruim e vai simplesmente continuar. Do tipo, é um nome ruim, mas isso não vai te impedir de nada. Ótimo. Tá ali a nossa força eletromotriz. E aí, do lado dela, tem uma resistência, que a gente vai chamar de resistência interna. Qual é a diferença, né? O que eu quero que você perceba? A resistência interna, por notação, ela é o R minúsculo. Então, eu vou fazer o desenho de um circuito grande aqui, ó, de um circuito que a gente está acostumado. Até então, do jeito que eu desenhei, eu não posso falar muita coisa sobre as resistências. Mas vamos lá, olha. Se eu escrever R maiúsculo, R maiúsculo, R maiúsculo,
R minúsculo, o que é que eu preciso que você saiba ler dessa história? Resistência externa do circuito, resistência externa do circuito, resistência externa do circuito, resistência interna do gerador. Pode não estar desenhado para você, mas isso daqui, ó, é a pilha. Só que o seu exercício não vai desenhar a pilha e falar, olha, essa é a pilha. Ele vai falar assim, olha, observa o sinal que eu estou te dando. R maiúsculo, resistência externa. R minúsculo, resistência interna. Então, você vai bater o olho no seu circuito e vai falar, isso daqui é um gerador não ideal. Tranquilo? Tá. É ótimo pra eu ficar tranquilo numa videoaula que ninguém vai me responder. Mas eu tô aqui pra fazer o quê? Loucura. Então, ótimo. Então, a gente tem dois elementos no nosso gerador não ideal. Uma força eletromotriz e uma resistência interna. E aí, a gente começa com uma coisa chamada equação do gerador. Para eu te ajudar a entender a equação de um gerador, o que eu vou fazer? Montei um circuitinho simples, coloquei duas resistências externas, te mostrei que é um gerador e coloquei a resistência interna do gerador. Ótimo. Qual é a equação? O que é que eu estou procurando no meu gerador, né? Bom, eu quero te contar o seguinte. A diferença de potencial que é ofertada para as resistências externas, que é ofertada para o circuito, é a subtração entre tudo que é produzido menos o que você gastou dentro do seu gerador. O que eu quero te contar? Vamos supor, eu vou fazer numericamente e depois a gente vai fazer a continha mesmo, que a nossa força eletromotriz é 100 volts. Você não pode falar que está sendo ofertado 100 volts para as resistências externas, vou chamar de R1 e R2. Porque esses 100 volts, para sair da pilha, tem que pagar um preço para a resistência interna. Eu vou chutar que seja 5 volts, tá? Ou seja, quanto que vale o V? Aí a gente vai lembrar da primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Quanto que vale o V que vai ser colocado para essas duas resistências externas poderem utilizar e fazer o transporte de carga dentro delas? Então, o V que vai chegar para elas é 95 volts. Então, você já percebeu mais ou menos como é que eu vou caminhar com essa equação. Então, eu vou apagar essa parte aqui. E vou te contar o seguinte. Bom, a equação do gerador vai ser estabelecida da seguinte forma. O V total, ou seja, o V que vai ser colocado para o circuito externo, né, as resistências externas, vai ser a força eletromotriz produzida menos o gasto que acontece dentro da resistência interna. Tá errada essa minha equação por uma coisa, e aí eu vou te mostrar essa uma coisa. Não é que é errada, ela tá incompleta. O V total, que é o V que você está acostumado, é medido em volts. A força eletromotriz, eu acabei de te falar, também é medido em volts, ou em volt, né? Menos R, desculpa E. Mas R é medida em ohms. Você não pode pegar de um caminhão cheio de abacaxi e falar assim, tira 3 melancia daí de dentro. Não tem como. Então, eu só consigo subtrair de volts alguma coisa que é volt. Então, você não pode subtrair menos R. Porque você tá, tipo assim, é tirar da resistência, eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Então, o que a gente faz para fazer? O que a gente considera para fazer com que essa equação fique correta, né? Vai ser o seguinte. Sai daqui a nossa corrente total, lembra disso? A nossa corrente total, ela também percorre essa resistência interna. Portanto, quando você fizer um R vezes I, a gente já sabe que R vezes I dá um V. Então, aí eu deixei de ser ohm e me tornei volt. Perfeito. É isso que a gente chama de equação do gerador. Ou seja, a equação, eu vou colocar aqui,
que determina qual é a DDP que vai ser disponibilizada para o meu circuito. Adorei o nome disponibilizada. Não tenho macetes para guardar isso, nunca soube. Só guardei na alma. Tá, então só pra gente entender pela milionésima vez como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou perceber agora em questão de energia, como é que funciona isso dentro do gerador. Estou prolixíssima, mas é o medo de vocês não entenderem, vocês vão me perdoar. É porque estamos novatos nessa história. Quando eu estudei isso há muitos anos, o jeito que eu consegui, há muitos anos, meu Deus, eu não sou velha, o jeito que eu consegui de conseguir ver melhor o que significava um gerador para o circuito, foi esse gráfico, que é um gráfico meio posição versus diferença de potencial, tá? Mas a posição aí é a posição com relação a onde estamos no gerador. É aquela ideia, tipo assim, ó, eu quero medir no portador de carga como é que é a diferença de potencial em cada ponto, tá? Então, vamos lembrar o seguinte, da esquerda para a direita, a corrente que tá chegando, ela tá chegando sem energia, ela tá chegando no nosso menor potencial. Deixa eu fazer aquela marcação, ó, do menor pro maior, tá? Então, eu vou marcar, deixa eu ver com que cor aqui vai ser bem essa. Então, o que vai acontecer? Quando a corrente chega no menor potencial, eu vou chamar o menor potencial de zero, tá? Então, aqui é o nosso zero. Então, a corrente está chegando no potencial zero. Então, nessa posição aqui, ó, o potencial é zero. Enquanto não acontecer nada, o potencial permanece sendo zero. Então, o potencial aqui é nulo. Beleza. Cheguei na parte onde eu tenho a força eletromotriz. A força eletromotriz vai me fazer ganhar uma diferença de potencial. Ela vai me dar potencial elétrico, né? Ela vai conseguir produzir esse efeito. Então, é isso aqui que vai acontecer, ó. Obviamente, sem o erro. Deixa eu roubar aqui tem um traço. Então, é isso. Quem fez esse acréscimo de energia é a força eletromotriz. Ótimo. A força eletromotriz subiu o potencial elétrico. Então, aqui, se eu estava no 0 volts, eu sei que como número a gente entende sempre muito melhor. Vou dar aquela roubadinha marota e vou falar que isso daqui é 150 volts. Então, nesse ponto aqui, ó, depois da força eletromotriz, eu saí do 0 volts para o 150. Então, eu criei uma diferença de potencial só por causa da eletromotriz de 150 volts. Se eu continuar caminhando, olha aqui, ó, nessa posição aqui, não há motivo para esse potencial cair. Então, eu estava 150 volts, eu permaneço em 150 volts. Mas aí, a carga elétrica estava linda, radiante, recebeu energia, falou, opa, estou indo para o circuito externo. Só que ela se depara com uma resistência interna. Então, parte dos 150 volts que ela conseguiu obter vai ficar na resistência interna. Então, tá aqui a nossa resistência interna. Ela vai causar uma quedazinha na DDP, ó. E aí? Segue feliz e contente pro lado de fora. Então, o que eu vou te contar? Eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Que a diferença de potencial criada é a eletromotriz, tá? Ela, no nosso exemplo, ela vale 150 volts. Ótimo. Então, tá aqui, ó. Você é a nossa E. A resistência interna, ela diminui um pouco o potencial da carga, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Vamos supor que esse ponto aqui, ó, é o 130 volts. Então, essa quantidade aqui que diminuiu é o que a gente chama de R vezes I. Foi por causa da resistência interna. E aí, minha pergunta que eu tenho para você é, tá,
A eletromotriz saiu de 150 volts, foi produzido 150 volts. Quanto foi para o circuito? 130. Porque, olha, ó, nesse pontinho do circuito aqui, era 0 volts. Quando você sai da pilha, qual é a diferença de potencial? 130. Então, é isso que acontece dentro de um gerador, tá? Esse gráfico é só um gráfico para te mostrar quantitativamente o que é que está acontecendo com o potencial. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai conversar é a curva característica do gerador, né? Então, cada gerador tem a sua curva. Você tem que saber só bater o olho num gráfico desse tipo e conseguir arrancar coisas do gráfico. Segunda coisa que eu vou te contar, primeiro eu já te contei, é que você tem que essa equação, a equação do gerador é uma equação primeiro grau, né? Então, vamos lá. Isso daqui é variável e isso daqui é variável. Então, lembra do seguinte, isso daqui não é y igual a x mais b. Então, quem é o nosso y é v, quem é o nosso x é i. Quem faz papel de A na nossa brincadeira? O R. E quem faz papel de B? Então, o que a gente tem? Que a parte da inclinação do gráfico, o nosso R, é negativa. Então, é um gráfico decrescente, tá? Então, é uma reta decrescente. Nem falei nada ainda, mas a gente vai começar a pensar. A gente tá falando única e exclusivamente. A minha grande preocupação o tempo inteiro é que eu tô falando deste cara aqui, ó. Estou falando dele. Quanto vale a DDP ofertada pela pilha quando colocada no circuito? Essa é a pergunta no fim das contas. Quanto vale o V? O V aqui, ó, é igual a quanto? E a primeira pergunta que eu te faço é: qual é a situação em que... Qual é o maior V possível de ser disponibilizado para o circuito? O maior V possível é se você conseguir disponibilizar para o circuito a própria eletromotriz. Então, quando o seu V é igual a E, você está no que a gente vai chamar de V máximo. Quando é que o V é máximo? Quando é que toda a energia da eletromotriz vai ser disponibilizada para o circuito? Então, se você olhar para a conta é quando o I vale 0. Porque aí a gente faz a resistência interna do gerador vai continuar existindo. Mas se não tem corrente passando, então R vezes 0 é 0. Então toda a sua V é. Mas vamos lá, se não tem I, se I é igual a 0, significa que seu circuito está aberto. Então no fim das brincadeiras é assim, ó. Chave aberta. Lâmpada. Quando é que V é igual a E? Se não tiver circuito. Oh, perdão, se não tiver caminho para corrente. Então, a gente vai colocar aqui, ó, em vermelho, a sua V máxima, que vale a própria eletromotriz. Deixa eu dar uma melhorada nesse trem aqui. Então, tá aqui, ó. E quando é... Agora, essa é uma excelente pergunta. E quando é que a sua V é mínima? E aí vai ser super bacana. É quando a eletromotriz... Então, assim, quando é que a gente vai ter V mínima? A nossa V mínima ali é V0. Se V for igual a 0, o que é que está acontecendo dentro do gerador? Significa que tudo que eu estou produzindo, eu estou gastando. Então, esse é o momento que a pilha acaba. Então, assim, a pilha acabou. É porque ela não está mais conseguindo produzir? Não. É porque tudo que ela tá produzido já está sendo gasto. E aí, ele não consegue sair com DDP, com energia para o circuito. Então, pronto. Esse é o máximo que a gente consegue do gerador. Quando o E é igual a RI. Quando isso acontecer, quando a gente atingir essa corrente ela é muito especial. Porque a gente vai chamar ela de corrente de curto-circuito. Então, aqui, ó, curto-circuito é porque acabou. Então, assim, ó, quem é a minha I de curto-circuito? É a minha E sobre o meu R. Então, todo gerador já tem estabelecido em si qual é a corrente de curto-circuito. Ou seja,
existe uma corrente, que a gente vai chamar de corrente de curto-circuito, que vai produzir um V igual a zero. Então, tá aqui, ó, quando V vale zero. Então, como é que ficou o nosso gráfico? Ou seja, a curva do nosso gerador é essa. E é isso que a gente precisa entender nessa curva. Quando é que o nosso V é máximo, quando é que nosso V é mínimo, né? Então, V máximo quando o circuito está desligado e V mínimo quando a eletromotriz só consegue produzir energia o suficiente para resistência interna, tá? E aí, a gente pode falar... Existe um estudo mais aprofundado com relação a essa curva, mas não tem necessidade, tá? Quando a gente vai lá e fala assim, o que precisa ensinar, o que não precisa, eu não preciso ensinar alguns pontos com relação à metade do caminho. Existe, mas nunca apareceu e não aparecerá, tá? Confia em mim. Quer dizer, não confia não, sei lá. Então, beleza.